Quinta-feira para você, amigo assinante da TV Destaque, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Olha só, 16 edições no ar já pela TV Destaque. Parece que foi ontem que a gente começou isso, tirando o piloto, né? Com o piloto são 17. Então são 16 aqui de programas que foram ao ar, mais o piloto que a gente colocou só no YouTube, porque a gente não era louco de colocar aquele piloto na TV também, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, seja bem-vindo ao nosso Esporte na Rede, então, crescendo, a TV Destaque crescendo junto. E olha só, é muito legal quando a gente tem a chance de servir de modelo para alguém, quando a gente tira alguma coisa do nosso programa para aplicar no próprio programa, até porque o Esporte na Rede também não é nenhuma novidade, a gente é um bate-papo, uma mesa redonda, uma análise, como muitos programas que já existem daí e como boa parte da fórmula a gente aproveita aqui também, né? E só que a gente aproveita com inovações, e aí usa a criatividade para fazer coisas particulares, coisas nossas, coisas voltadas para Guarulhos e quadros que só o nosso programa tem. E é legal quando alguém também vê o nosso programa e tira de modelo alguma coisa, é sinal que o Esporte na Rede está se tornando referência em programa esportivo nesta cidade, por que não dizer em outras cidades também, né? Porque afinal de contas somos transmitidos pela live e aí vai para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro pela internet. Então seja bem-vindo, participe do Esporte na Rede de hoje, porque hoje tem assuntos muito polêmicos para serem discutidos aqui. Vamos dar uma pincelada na Libertadores, vamos dar uma pincelada na Sul-Americana, vamos falar muito de Ayrton Senna. Você, jovenzinho, que vê o nosso programa pela internet, se lembra quem foi Ayrton Senna? Pois é, Ayrton Senna foi um baita de um ídolo nacional. E claro, tem polêmica na enquete da noite, e isso sim vai render discussão, e com relação a isso eu quero ouvir muito meus comentaristas. Mas para falar da enquete, ela está aqui ao meu lado hoje, é a loira alta, Nete Comitri. Boa noite. Seja bem-vinda novamente ao Esporte na Rede. Até que enfim a senhora passou, está bem, né? a senhora está melhor. Estou bem, graças a Deus. Muito boa noite, Leandro. Boa noite a todo mundo que está aqui. É um prazer imenso a gente poder voltar, né? Ainda bem que passa rápido, né, Leandro? Ainda bem que voa, o tempo voa. Aí. Fala aí nosso canal de comunicação, e olha enquete, só, manda você bala. que está aí nos assistindo pela TV Destaque, você também pode nos ver pela live do programa, acessando lá o facebook.com/programa Esporte na Rede e também facebook.com/tv.destaque. E também respondendo a nossa enquete, que quando o Leandro colocou, a enquete já bombou, né, Leandro? Verdade, fala aí qual é. O que você faria no campo se fosse o atacante Jô, hein? Polêmico, hein? Muita gente já respondeu, não foi, Leandro? Muita gente já respondeu. Logo que você colocou, né? Ó, e a enquete, ela tá bem determinada. O que você faria no campo. No campo, não é fora dele, no campo, se fosse o atacante Jô, certo? É isso que a gente vai discutir aqui, no campo. A gente pode falar fora de campo também, mas a enquete é para você responder no campo. Como é que as pessoas fazem para participar? É só entrar na live do programa, responder a enquete, que a gente vai estar falando ao vivo, né, Leandro? Isso aí. facebook.com/programa Esporte na Rede e facebook.com/tv.destaque. A gente está esperando a tua participação e esse programa hoje vai bombar, né, Leandro? Ou pelos nossos compartilhamentos. Afinal, o Nete Comitri compartilhou, um monte de gente comentou. Você também pode comentar aqui na nossa live e a gente vai lendo todas as participações na medida do possível. É claro, afinal temos uma hora de programa e isso aqui passa voando. Com a gente nesta noite, vou começar pela minha direita, Paulo Arnaldo Lima, de volta ao Esporte na Rede. Boa noite, Pé, tudo bem? Boa noite, Leandro Martins. Boa noite, Nete Comitri. Boa noite aos meus amigos aqui que estão hoje aqui no Esporte na Rede, o nosso convidado. Boa noite para você, telespectador aqui da TV Destaque, você que também está na live do Facebook. Fazia um mês aqui que eu não aparecia por aqui, então já é uma bela questão aí para a gente debater aqui durante o programa. Bom, meu destaque inicial, Leandro, vou fugir como sempre do futebol, né? Domingo eu acho que eu fiz uma das transmissões mais espetaculares assim, presenciei uma cena, né? Muito legal mesmo, uma das melhores cenas, que foi no jogo de basquete do Campeonato Paulista Masculino, lá no ginásio Antônio Prado Júnior, Paulistano e Mogi, duas grandes equipes, né? Para quem não sabe, Mogi é o atual campeão paulista, o Paulistano é o vice-campeão do NBB, e um lance que foi decidido no segundo final, né? Por emoção, tive a oportunidade de narrar esse momento, estava 87-87, e o Paulistano tinha posse de bola, e o Lucas Dias, que foi um jogador que teve uma frieza, ele recebeu a bola 5 segundos, 4 segundos, ele ainda ensaiou uma finta, ele estava na zona morta, ou seja, estava distante da cesta, e ele, faltando 1 segundo, ele soltou a bola, arremessou e acertou uma bela cesta de 3
foi realmente uma grande cena do esporte e é legal, foi legal mesmo, e eu queria destacar isso porque merece como um destaque da semana e, se possível, até do mês, Leandro. Ficou nas suas retinas e imortalizado na sua voz, Sim, certo? com toda certeza. Muito, que beleza. Com a gente também lá na minha ponta direita, Mário Cardoso. Boa noite, Marião. Legal, boa noite, Leandro, boa noite a todos os colegas aqui da TV Destaque, a pessoal da técnica, mais uma vez tudo prontinho, impecável, os nossos convidados, colegas. Bom, mais uma vez uma excelente enquete, parabéns, Leandro, você é uma fera, o convidado também, mais uma vez uma fera sentada aí, é um prazer estar aqui. Vou abrir o destaque, meu destaque vai para o Santos. Quando o Santos enfrentou o Corinthians no domingo, dia 10 de setembro, e fez uma partida exuberante, jogou com uma intensidade de final de campeonato, porque o Santos, toda vez que enfrenta o Corinthians, coloca isso dentro do gramado. E eu olhei aquilo e falei, poxa, o Santos viaja agora 18 horas para jogar com o Barcelona de Guayaquil, eu acho que esse desgaste vai ser sentido. E não deu outra, o Lucas Lima se lesionou no segundo tempo, no jogo em que o Santos empatou em 1-1. Na volta, o Santos também teve problema com o Renato, que não conseguiu retornar a tempo, e também o Vitor Ferraz teve problema por conta de desgaste, por conta da intensidade dessas partidas, e o Santos teve que jogar com o seu meio-campo reserva contra o Barcelona de Guayaquil e jogou no lixo uma chance muito grande de ser campeão na Libertadores. Quando a gente fala que essas partidas decisivas elas têm um outro caráter, que o torcedor não sabe o nível de intensidade que se exige e o desgaste que se provoca quando você joga uma partida como essa, é disso que a gente está falando. Então, não sou a favor de ficar botando reserva. O Santos tinha tido uma semana e meia de folga para os seus jogadores, mas tinha que ter pensado nisso. O Lucas Lima fez muita falta ontem, uma pena para o torcedor do Santos que o Santos tenha sido eliminado ontem. Isso aí, a gente vai falar de Libertadores ainda nesse programa aqui. Com a gente também, meu jogador de futebol americano, Flávio Santos. De novo tudo azul, Flavinho. Boa noite. Família Smurf hoje. Boa noite, Leandro. Boa noite a todo o pessoal que está aqui, o pessoal da técnica. Aqui, ó, na geral, ali dá pra ver, tem um quase degradê aqui, ó. É o roxo, a net azul, aí vai lá pra azul. Degrau, né? Vai lá. E é o nosso É degrau, né? Degradê, degrau, né? Vai lá. E o nosso brilhante convidado que vai ser apresentado dentro de pouco. Leandro, eu quero falar diretamente com o Fábio Carilli. Opa, por favor. Eu já elogiei aqui diversas vezes. E nas últimas semanas, nossos colegas de mídia e imprensa, tentamos fazer uma espécie de necrópsia no Corinthians para saber qual a causa da queda do rendimento do time. Aí um especulava que era problema de elenco, que é o elenco limitado. Que era o Jadson saiu, porque não sei o que, blá blá blá. Mas o fato é que ontem o Carilli deu uma deixa tremenda para a gente que era lei do futebol, quando ele, sem querer, querendo com o Chaves, soltou uma frase na entrevista coletiva que foi mais ou menos assim: eu fui surpreendido pelo Racing. Quando o técnico fala uma coisa assim, nas entrelinhas ele está dizendo que não tem outras versões de jogo, que ele não sabe reagir e nem o time dele está preparado para reagir de diferentes cenários dentro de uma partida. Então o Carilli ontem, eu dei um tom de bronca quando eu comecei a falar aqui, mas eu quero agradecer, porque ele poupou nosso trabalho e explicou porque o time caiu tanto de rendimento. Estudaram o Corinthians e o Corinthians não está sabendo propor o jogo de formas diferentes e nem reagir de formas diversas dentro de uma partida. E suou sangue para ganhar do Vasco da Gama com gol de mão. Não fosse o Grêmio de Renato Gaúcho ter largado, abandonado as traças o Campeonato Brasileiro, as coisas poderiam estar diferentes essa hora em termos de distância, né? Bom, deixa eu apresentar o convidado de hoje. Eu tentei fazer um pequeno resumo do currículo dele, que é gigantesco, imenso, mas algumas coisas vale a gente destacar muito, porque foi animador dos estúdios Maurício de Souza. Eu sou fã do Maurício de Souza e eu queria muito entrevistá-lo um dia, acho que é um dos meus sonhos de consumo de entrevista. Foi diretor de animação em seriados para Hanna-Barbera e para estúdios Disney. Então, tamo bem, não, Flavinho? Bem. Desenhou quadrinhos para Gugu Liberato, Faustão, Os Trapalhões, Xuxa e Angélica. Isso não é época áurea, né? Pelo amor de Deus, né? Hoje tá tudo... Bom, enfim, deixa pra lá. Animou... A crítica da mídia a gente faz depois. Animou comerciais de TV como o da menina Claybon. Lembra da menininha Bom? Comerciais antigos que a gente passava no Esporte na Rede antigamente também. Moranguinho, Quick, os personagenzinhos lá, animações, todos dele. Participou de projetos na TV Cultura, como Rá-Tim-Bum, no qual trabalhou, olha só, sensacional, com Fernando Meirelles, Calma Burger, uma lenda.
Flávio Del Carlo, no Gloob Gloob, Mundo da Lua. Quem se lembra de Mundo da Lua, hein? Só tem comentarista velho aqui, todo mundo tá levantando a mão. Puta que lasqueira. Saiu, escapou, hein? Ó, Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum e Programa Livre com o Serginho Groisman. O Programa Livre volta já, fala garoto, né? Ganhou o prêmio Profissionais do Ano da Globo com uma produção para as lojas 100. E é um resumo, porque tem muito mais no currículo dele. Eu falo de Ridô Dias Júnior, o quase xará do meu pai, desenhista e criador do Seninha. Boa noite, Ridô. Bem-vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, meio dos feras aqui. Vamos falar um pouquinho do futebol, mas eu vou só falar uma opinião lateral de espectador. Eu não entendo muita coisa, não. Mas bate sua bolinha, né? Ah, sim, né? Ainda, né? Mas eu sou o pior tipo de jogador que tem. É o grosso fominha. Para ser fominha, pelo menos você tem a bola, né? Você consegue dar um drible ali. Quando eu levo, eu tenho. Ah, então tá bom. Quer ver, ó, antes de a gente falar aqui com o Ridô, eu vou pedir pra gente colocar o vídeo da criação dele de alguns... A gente colocou alguns só, Ridô. Mais ou menos cada imagem tem 15 segundos, eu queria que você explicasse um pouquinho. Se você precisar que pare, você me avisa, eu dou um grito lá, o pessoal para, pra pelo menos a gente poder ter um pouquinho mais. Dá pra gente colocar aí e deixar o áudio aberto aqui pra gente poder falando? Vamos Legal. colocar lá, vai aparecer aí já no nosso monitor diretor. Olha lá. Então Seninha. começamos evidentemente pelo Seninha, que ele vai falar melhor daqui a pouco, Tá. Em homenagem ao nosso Ayrton Senna. Né? Isso eu quero abordar com você mais profundamente, só para você mais ou menos falar de Legal. quais são os seus personagens. Tem boas Então, histórias do Seninha. a imagem vai girando lá. Pode dar play aí, vamos que vamos. Tá. Manda bala. Opa, tô com o retorno aberto aqui. Dá bala, manda bala. Vamos ter boas Deu histórias play aí? do Deu play Seninha. aí? Porque cada imagem tem 15 segundos. Aí, ó. Então tem lá. O que é Animal isso aí, Ridô? Adventure, isso aí é um personagem que a gente está criando, que a gente quer fazer um game com isso, um game que tem um viés ecológico, que pode ser revertido parte do que ele for arrecadar para Lá um quadrinho. Isso aí foi um lembrando quadrinho ainda- para a revista Auto Hebdo de Paris. Eles me pediram para falar sobre o que eu faria se encontrasse o Senna hoje. Então eu me Sensacional. coloquei ali do lado dele. Isso aí foi um projeto que a gente começou Emerson com o Fittipaldi? Emerson, né? E Tem infelizmente uma não quedinha pelo deu. automobilismo, não tem? Eu um pouquinho, eu gosto Já um ia pouquinho. falar Elvis Presley. Não, tinha os carrinhos de corrida lá, né? Que louco. Aí, esse é um projeto legal que você vai falar depois. com Esse é o mais profundidade. novo projeto, que não é de automobilismo, mas é um projeto bem bacana. A gente vai ter a Pode falar um oportunidade de pouquinho, falar. porque pelo menos vão ter 3 ou 4 imagens dele Tá. aí para você poder falar. A gente Olha lá. está trabalhando junto com o maestro João Carlos Martins. A gente já está fazendo um projeto de falar com as crianças, contar um pouco da história dele, que é uma história de resiliência, uma história muito interessante. E a gente vai poder colocar o amor à música, que salvou a vida dele e que pode salvar, inclusive, a vida. A gente né? vai aprofundar. E aí, ó, E aí, com seus personagens, alguns dos meus e personagens sua ao longo galeria dos anos. de desenhos. Muito bacana, desenhos muito legais. E aí o Paiê também. Paiê né? e Bibi, que é uma relação de pai e filha. Por um acaso, eu tenho uma filha. Mas Só por um acaso. Só por um Assim acaso. como o Maurício de Souza tinha uma filha chamada Mônica Exatamente. também. Ah, então tá bom. E a Muito minha bem, filha esses se aí- chama Gabriela. Mas não é Bibi, né? Bom, então tudo bem. E Paiê, né? O Ridô, Paiê, enfim. Ele é quase xará do meu pai, porque meu pai tem uma letra E no final. Então meu pai é Ridaut, ele é portuguesado. E ele é o Ridô, que é de francês. Engraçado, só conheço essas duas pessoas com esse nome no mundo, né? Mas enfim. Então vamos falar um pouquinho do processo de criação do Seninha, porque como a gente conversava aqui fora do ar, acho que eu disse um pouquinho no começo do programa, a função que você faz com o Seninha, para mim é de extrema importância, porque hoje, eu sou de 1980, então eu peguei a época áurea do Ayrton Senna com a maioria dos meus comentaristas velhos aqui, né, no Esporte na Rede. Flavinha, não sei quanto tempo tem de existência. Vamos mudar Então também deve ter visto bem o Ayrton Senna. E quem não conheceu o Ayrton Senna, né, quem não viu o Ayrton Senna pilotar, que foi um grande ídolo do esporte nacional, às vezes superando muitos jogadores de futebol, né, como tem hoje aqui, o Ayrton Senna era um cara que estava acima de muita coisa, né, dando exemplos, inclusive. O Paulo Arnaldo Lima que vai lembrar isso. Teve uma corrida que ele parou o carro para socorrer alguém, não teve? Ele passou alguém, parou o carro, me lembra aqui, Paulo Arnaldo Lima. Foi na Bélgica, o Eric
Eric Coman. Coman. Isso. Que se acidentou, que quem não sabe, né, o circuito da Bélgica tem O Spa é super veloz, né? Foi um cortado circuito super veloz. super perigoso. Ele se acidentou, o motor ficou ligado, o motor do carro com o piloto lá dentro, e aí o Senna parou o carro e foi socorrer. Realmente foi Ou um seja, ele estava momento. competindo no meio da prova. Foi num treino, não, foi num treino, foi num treino. Não, parou o carro e foi ver o que estava. Então, assim, é o tal do fair play que vem da pessoa, é o exemplo da pessoa. E aí no futebol a gente vai discutir isso depois. Mas para quem não acompanhou o Ayrton Senna, você mantendo um quadrinho, um personagem, você consegue mostrar para as crianças e manter a história viva na cabeça das crianças. Quem não conhece Ayrton Senna, pelo menos se interessa em saber quem é o Seninha, foi inspirado em quem, o que ele faz. Então eu queria que você falasse um pouco do processo de criação do Seninha. Eu acho que, para a gente falar disso, a gente pode começar por aí mesmo. Quando surgiu a ideia de fazer alguma coisa relevante, um personagem, eu queria fazer alguma coisa que ficasse marcado. E eu pensei no Ayrton Senna, porque ele tinha alguma coisa para dizer além da corrida, além da técnica de correr. Ele falava, ele opinava, e não só opinava com bases técnicas, mas com... Se posicionava, né? Se posicionava, ele se posicionava mesmo que ele não entendesse muito do assunto. E era interessante porque as posições dele sempre eram regidas pela ética, Olha, e isso não quer dizer que ele não fosse competitivo. Tá? A gente vai poder até falar disso daqui a pouco, sobre o Jô, porque assim, Ayrton, ele parava para socorrer um colega dele que estivesse em apuros, mas ele também não tirava o pé numa curva onde um colega dele fosse disputar uma curva com ele. E quantos toques não aconteceram com o Alan Prost, né? Não, ele devolveu, né? O Prost tirou ele no ano seguinte, e olha, na largada, mas claro. No fair play. E eu lembro desse toque, acho que quando foi quando o Ayrton Senna ganhou o tri mundial, é isso? Não, foi o Bi. O Prost na Ferrari. Primeiro foi em 89, os dois na McLaren, o Prost fechou ele, né? Isso. E depois, em 90, Em Suzuka, o Senna largou pela parte de dentro, que não era comum também, porque também lá na FIA o presidente era francês, tinha toda uma politicagem, e aí o Senna achou um jeito de se vingar de tudo aquilo, pelo que tinham feito no ano anterior. Ele é um ser humano, né, gente? Claro. Embora com princípios de ética, tudo, ele mesmo ficou com vergonha de fazer aquilo. As pessoas mais próximas. É isso mesmo. Mas ele pagou na moeda e merecia. É justo, e ninguém gostou menos do Ayrton Senna por aquilo. Sim, com certeza. Eu lembro como se fosse hoje, a corrida era de madrugada, mal deu largada, os dois tocaram. Eu perguntei para ele sensacional. como é que foi aquele episódio. E ele me falou, assim, sorrindo, no momento de descontração, ele falou assim, olha, ali era uma curva, quer dizer, era um momento onde qualquer um dos dois poderia evitar o toque. Qualquer um dos dois. Não seria eu. Foi o que ele me falou. Mas fala um pouquinho mais do personagem só, e aí você criou pra gente poder... Aí nós criamos o personagem para que o que ele falasse, o que ele tivesse para falar, sobrevivesse, isso eu disse para ele, sobrevivesse a carreira dele, a hora que ele se aposentasse, queria sair de todos os domingos estar ali e tal, ainda assim ele ia poder continuar falando com as crianças. E o Ayrton Senna, ele sempre acreditou nesse projeto? Quando você mostrou para ele o projeto Seninha, a família também acreditou no projeto? A família não muito, ele mais. Ele acreditava muito no projeto, obviamente ele era um homem de negócio também, ele queria saber como é que as coisas iriam acontecer, ele não era do ramo, e nós tínhamos que provar para ele que seria interessante, que daria para fazer e tudo. Mas ele queria saber, e quando a gente acabou mostrando para ele como seria o projeto, o que queria acontecer, todos os passos, ele abraçou totalmente, e aí a gente deu o start. E até hoje você tem um respaldo por ser um dos criadores do personagem Seninha? Sim. Eu não ganho nada com o Seninha, porque o Seninha foi doado, tanto por mim, quanto pelo o meu sócio na época, e a família Senna, foi
tudo foi doado para o Instituto Ayrton Senna. Fala, Arnaldo Lima, faz uma aí, eu vou chamar o intervalo e na volta o Naturalmente, Mário faz, eu vou tocar num ponto que é o ponto mais delicado, que foi a morte do próprio Ayrton Senna. Claro. Como que foi isso? Claro, depois de 94, o acidente lá em Imola, você manter um personagem, porque o Seninha já existia antes do acidente, né? Sim. Como que foi todo esse processo para você, pessoalmente, você que teve contato com ele, para manter um personagem que, de certa maneira, faleceu e todo mundo presenciou isso? O interessante é que desde o início a gente não disse que o Seninha era o Ayrton Senna, antes, quando ele estava vivo e tal. A gente sempre deixou bem claro que o Seninha era um menino que queria ser como ele. O personagem é uma inspiração, né? Uma inspiração. Na vida real, isso aí. Aí, quando houve o acidente e ele morreu, nós fizemos o Seninha sofrer junto com as pessoas. O Seninha passou pela morte dele, o Seninha falou sobre isso, o Seninha explicou para o irmão mais novo o que tinha acontecido, numa historinha. E aí, obviamente, nos bastidores nós tivemos que tomar a decisão, continua ou não continua. E eu acho que a decisão mais correta foi a que a gente tomou. Eu e a família Senna, naquele momento não tinha Instituto Ayrton Senna, éramos nós que tomávamos conta. E aí decidimos que seria, assim, interessante continuar, porque seria o nosso legado a ele. Foi aquilo que a gente deixaria para que ele continuasse vivo até hoje. E mantém a memória viva. Isso. E ensina para as crianças, mostra Exatamente. quem foi Ayrton Senna da Silva. Intervalo e já voltamos. Muito bem, Esporte na Rede está de volta. Se você não participou, participe, porque a hora é agora. A gente vai falar da enquete da noite, vai falar um pouco de Libertadores e vai falar muito mais com o Ridô, porque tem pergunta do Mário Cardoso, tem pergunta do Flávio Santos, e aí entraremos na questão Jô, que até Ridô Dias Júnior quer opinar. Net Comitri, quem não participou ainda, hora de participar, tempo né? de participar. Estamos no segundo Vai bloco. lá Vamos que corre. na enquete e responda o que você faria no campo se No fosse campo, hein? o atacante Jô. E olha, muita gente já respondeu, hein? Lê aí alguma O Soares faria um gol de mão na Copa do Mundo e entraria para a história igual o Maradona. Ou colocaria a mão na bola 3 vezes e classificaria o meu time para a Copa igual Thierry Henry. Thierry Henry. Como? Henry, é Henry. francês. Todos heróis, né? Todos Com a mão, heróis, gosto de né? mão. Um beijo Com pra lances você. de mão. O Matheus Oliveira, o gol, pô. O que você faria? O gol. O Fábio Nunes também. Precisa dizer? Gols de mão. Olha aí a isso. galera. O Elvésio também participando. Não sei ao certo, mas no calor da batalha, a emoção acaba por superar a razão. Acabamos sendo induzidos pelo grito da galera. Repito, a emoção nesse caso supera a razão. Já tem algumas participações aí pra gente. Tem gente na live também. E tem gente na live. gente E na o live José também. Santos, um beijo pra você também. Tá mandando um abraço pra toda a equipe esportiva Destaque. E a Lucinha Ramiro, boa noite, linda Nete. Boa noite pra você e um grande beijo. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Continuem com a gente. Só Mário Cardoso, quer falar com o Ridô? Quer fazer uma pergunta pra ele? Claro Por que favor. quero sim. O Paulo Arnaldo fez a pergunta sobre o Seninha, né, que é o seu personagem mais emblemático. Eu sou fã dos seus desenhos e alguns deles eu não sabia que eram seus. Então, Legal. estou aqui fazendo meia-culpa, e depois quando a gente recebe a pauta vai se informar melhor. E aí eu me deparei com o seu novo personagem, e você vai falar sobre ele, e eu me emocionei muito. Pode porque perguntar sobre isso, então, é você exatamente fala, sobre manda isso que eu logo. vou perguntar, porque eu acho que esse personagem novo representa uma pessoa que tem uma história de vida maravilhosa, e você foi genial em colocar os dedos dele com as luzes que iluminam, que tocam e que são mágicas. Fala sobre o Batuta pra gente, faz favor. Legal. É um projeto novo, mas que eu estou me envolvendo muito nesse projeto. O maestro está envolvido. E essa questão das mãos, para mim também, quando eu pensei no personagem, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Porque o maestro passou por muita coisa, as pessoas conhecem a história dele, e ele foi salvo pela música, certo? A música fez com que ele inclusive não tentasse se matar, que passou pela cabeça dele. E aí eu pensei, não, o personagem tem que ter
né? Todo personagem tem que ter um elemento mágico, é importante que tenha. E o elemento mágico do Batuta são as mãos dele. E quando ele toca uma sériezinha de notas, seja assobiando, seja no piano, a mágica vai aparecer e eles vão poder fazer o que eles quiserem. Vão viajar no tempo, vão para outro planeta, para outra galáxia, para outro, sabe, um mundo imaginário. E uma outra coisa interessante do personagem é que ele tem um conselheiro, que é o espírito da música, que estou fazendo uma figura do Bach, quer dizer, não é o Bach, mas é uma figura parecida com ele, que vai conversar muito com o Batuta, de uma maneira bacana, com humor, mas vai trazer bastante mensagens para que as crianças entendam que a música, assim como o esporte, pode salvar não só a sua vida, mas te dar prazer, te levar para lugares que você não iria se você não tivesse ali envolvido naquelas coisas bacanas. É algo mágico mesmo, e para você que não conhece muito bem a história ou música, a gente está falando aqui do João Carlos Martins, que é o maestro, né, que é em quem o Batuta é inspirado. Isso. E quando você falou de Bach, para aqueles mais novinhos que não conhecem música clássica, Johann Sebastian Bach, por gentileza procurem. Flávio Santos, pode falar. E uma coisa, e o maestro João Carlos Martins, quando tocava piano, foi o melhor intérprete de Bach da sua geração, do mundo. Então, tá vendo? É uma história muito rica. Flavinha, manda bala. Olha, hoje em dia, a gente tem uma molecada, a gente vê muito na internet, uma molecada produzindo conteúdo em quartos. Fazendo desenho em prancheta, fazendo desenho em folha de sulfite. Até porque hoje a gente tem muito acesso a conhecimento, tanto virtual quanto presencial. Talvez na sua época não tinha tanta escola, tanta gente ensinando. O que eu queria saber de você é o seguinte, você é um grande desenhista, um cara muito talentoso, e tem muito moleque por aí que sonha em ser desenhista. O que faz o cara ser um grande desenhista? Qual que é a diferença que ele tem para ficar acima da média, para ser um profissional? Gostar do que faz. Acho que é a primeira coisa. Quando você... Porque você pode desenhar, você tem técnicas, hoje em dia tem tutoriais, tem um monte de coisa que você pode... No celular, se eu pegar o celular aqui agora, eu desenho e dá para desenhar. Agora, o diferencial, né, é assim... O desenho em si não vale muita coisa. O que você vai fazer com esse desenho? Para que ele serve? Qual é a mensagem que ele está trazendo para você? Certo? As redes sociais estão aí para isso. Às vezes o desenho não é nem tão brilhante, mas a mensagem que ele traz ou alguma coisa que tem por trás dele faz com que ele fique mais interessante. Eu acho que para o menino ou a menina que estão querendo começar e estão pensando nisso, é assim... Entender que aquilo é uma coisa que tem que ter paixão por aquilo. Não é só uma técnica, alguma coisa. A técnica é importante. Eu queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa que olha e ela copia, ela é classificada como uma desenhista? Sim. Copiar é difícil. É mais difícil do que desenhar? Não diria mais difícil. São coisas diferentes. Mas quando você tenta copiar alguma coisa... Porque, olha... Quando eu digo copiar, não é no sentido pejorativo, de você não fazer a sua própria obra. Observar e fazer, né? Mas você observar e fazer, você pintar uma paisagem, fazer um rosto. Você trabalha áreas diferentes do cérebro, exatamente, né? Para criar e para copiar, acredito. É uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Senhores, vamos falar de futebol nesse programa um pouquinho agora e colocar o Redon nessa parada? Claro. Vamos mostrar a telinha da enquete mais uma vez, porque agora vai abrir a decisão aqui. Eu quero mais duas participações aí, né, que você leia. O que você faria no campo se fosse o atacante Jô? Essa enquete, claro, refere-se ao último lance do último domingo, em que o Corinthians ganhou do Vasco por 1-0, com um gol ali de mão do atacante Jô. Lê mais duas participações e agora os comentários. Agora o bicho vai pegar nesse lugar aqui. Vamos lá. Olha só, a enquete está na sua TV e o Eliseu Bispo também comentou. Pediria desculpas publicamente, admitir o erro é uma forma de mostrar caráter também. Agora, com toda a tecnologia de hoje, e achar que está enganando alguém com um papo furado dele e desonesto é muito ridículo. E o Fábio Valentim também. Eu diria que a bola bateu no meu braço, porque eu não sou um João sem braço.
Olha No só. caso, um Jô sem braço, né? Um Jô sem Paulo braço. Arnaldo Lima, o que você faria se fosse o atacante Jô estivesse no campo? Veio o cruzamento lá do Marquinhos Gabriel, a bola estava quase entrando no gol, passou por todo mundo da zaga do Vasco da Gama, o goleiro inclusive comeu bola, o Martin Silva, foi parar lá no segundo pau, o Jô se atirou, passou pela cabeça, ele não conseguiu e bateu no braço e a bola entrou. E aí? Aí gol. É uma aí, coisa. aí é o seguinte, gol, vamos recuperar o lance. O árbitro deu gol, ele está comemorando, ok. E depois a câmera, o diretor de TV, muito inteligente, fechou nele e ele explicando ali, eu não lembro quem era o jogador do Vasco que estava do lado dele, quem que era o jogador do seu time que estava do lado dele. Ramon. E aí ele falou, fiz assim, ó, me joguei com o peito, né? Uma explicação de campo. O que você faria se fosse ele? Bom, é muito individual mesmo, obviamente, essa questão. É claro que a maioria talvez iria seguir. É engraçado que todo mundo critica um pouco a atitude do Jô, mas eu tenho certeza que muita gente faria a mesma coisa que ele. Isso é um detalhe, né? Por uma questão da cultura nossa, né? Nós assim, em qualquer situação assim, de admitir um erro ou algo que você tenha feito errado, é mais difícil para nós, né? Eu teria sido sincero, mas eu estou dizendo que é uma coisa muito individual. Eu, Paulo Arnaldo, falaria, não, realmente eu tentei cabecear, a bola bateu no meu braço e entrou, o árbitro não viu e acabou sendo validado o gol. Não sei se até eu iria falar para o juiz. Tá? Não sei, aí imaginar demais uma situação. No campo. Vou imaginar, talvez sim, tá? Eu gostei muito da atitude do Rodrigo Caio, tudo bem que tem uma grande diferença de situações, ali foi um gol, e no caso do Rodrigo Caio, não, né? Mas eu acho que o Brasil está precisando de pessoas assim, que admitam que errem, que sejam sinceras, honestas. Nós passamos por um período muito difícil em todas as esferas da sociedade, e na política isso acaba, né, sendo muito evidente, mas não adianta a gente pensar que o problema é só lá em cima, o problema está aqui com a gente, no dia a dia, e a sinceridade, a honestidade, a ética, ela deveria sempre prevalecer e deveria estar presente no esporte também. Mário Cardoso, fosse você lá no campo, disputando a sua pelada no seu campeonato amador, fosse aquele último jogo na final e você me faz 1-0 com 30 minutos do segundo tempo e a bola batendo no seu braço. E aí, o que você faz no campo? Bom, essa questão é muito bem bolada. Eu acho que ninguém pensou nesse... Esse detalhe é importante. Eu faria o gol e eu não falaria. Eu expliquei ao longo da semana, o debate foi inteiro. Eu nem participei dos debates, porque todo mundo falou e fala. Eu deixei o pessoal se descabelar. Se o Jô não tivesse sido envolvido no lance com o Rodrigo Caio, a declaração que ele deu, inclusive para um programa de TV que estava ainda para ir ao ar, a repercussão teria sido menor. Ele deu um pouquinho de azar, porque a bola foi muito perto da trave. Porque se ela fosse um pouco mais fora da trave, ele poderia se atirar com toda a força, e aí ele entraria com bola e tudo, e ninguém ia saber com que parte do corpo que bateu e que entrou. Depois, eu fico pensando na cabeça do Jô, nos outros minutos, que eu vou falar quando acabar o jogo. Né? Todo mundo vai vir me perguntar, até o desempenho dele deve ter sido prejudicado por causa disso. Eu não falaria por um simples motivo. Você vê uma partida de futebol, os jogadores disputam uma bola na linha lateral, o cara chuta a bola no outro, de propósito, né? A bola não bate nele, ele viu que não bateu, ele levanta a mão, nossa, e pede para todos os lances. Eu falei isso, inclusive, pro Leandro Bizio Marinho, quando veio aqui. Como é que você se sente vendo que todas as pessoas que estão naquele lugar, 45 mil, querem te enganar? Né? Então os jogadores eles ficam querendo enganar o árbitro em todos os lances. Né? Então você exigir que um jogador que está na adrenalina, que inclusive teve um pênalti que não foi marcado pelo árbitro, num dos lances ele pediu e não foi, no outro ele pediu e, ao meu ver, foi. Não que isso justifique nada, não. Mas ele pega, faz o gol, não sei, ele vai levar, olha, eu fiz o gol com a mão. E se o cara tivesse impedido, e aí ele fala, tá impedido, e depois vai ver e não tá. Né? O que é fundamental é o seguinte, uma questão simples, se o árbitro que estava lá a 6 metros do lance não teve competência, ele está lá só para fazer aquilo, para anular o gol, para que tem aquele árbitro lá? E outra, se a gente tem um recurso de vídeo para ser disponibilizado nos campeonatos e não é utilizado, então assim, a gente tem que ir devagar, porque num país onde o presidente da Câmara, não sei o que, todo mundo na posse da nova Procuradora-Geral da República, todo mundo estava para ser investigado. E quem tem que ser o ético é o centroavante do Corinthians.
Então essa é a minha opinião. Eu faria o gol e não falaria nada pra ninguém. Ótimo, gostei bastante. Vai lá, Flavinho, vamos lá. Olha, como bom ser humano que vai à missa aos domingos, ao culto, ao centro religioso, como bom hipócrita que eu sou, aqui no ar-condicionado do estúdio, eu diria que não faria, mas sabendo o quanto esquenta o calor de uma disputa, seja financeira ou seja esportiva, eu faria a mesmíssima coisa que ele, sem nenhum peso na consciência na hora. Eu acho que o calor de uma disputa, muita gente discutiu em redes sociais, em programas, e nada do que a gente discute aqui traduz o que acontece no campo de jogo. Nada. Eu lembro que eu já participei de seletivas de emprego e que eu vi gente esconder caneta de outras pessoas para não preencher a ficha. Isso é dado real. Então, isso eu estou falando de seletiva de emprego e telemarketing. Vai ganhar R$500. Só entrar no seu comentário, é que tem um que eu não posso deixar passar. Não vou citar nome, tá? Mas eu conheço uma apresentadora de uma grande emissora, vou dizer que é um canhão, tá? Porque todo mundo já sabe quem é o canhão, de grande audiência nesse país, que quando teve o programa, processo seletivo anunciado para a pessoa entrar lá, e pediram para que essa pessoa, né, deixaram na universidade e tal, falava, tem essa vaga que você pode divulgar para sua turma? Ela não divulgou. Aí ela fez sozinha o processo, ela entrou e hoje ela apresenta um programa num grande canhão de comunicação. Enfim, só para exemplificar e entrar no seu exemplo. Vai lá, Flávio. Então, eu acho que nós que somos homens, quando vamos falar dessa questão, a gente tem um dado real, a gente tem uma experiência real para falar, para exemplificar, que é o futebol de rua. A gente joga futebol na rua, valendo às vezes um refrigerante, um contra a rua de trás, e a gente literalmente rouba. A gente diminui o tamanho das traves, a gente aumenta o tamanho das traves quando convém. Quando a bola passa em cima do bueiro e não está valendo mais, a gente fala que está valendo, a gente puxa a camisa do outro. Então nós temos experiência real sobre isso. Nós estamos levando a questão para um campo filosófico, de hermenêutica, como se fosse o Cortella ou o Karnal discutindo, sendo que é uma coisa bem básica. A gente vai aqui na praça e faz coisa errada, a gente sai aqui no corredor e não cumprimenta a pessoa. Então, se for uma questão de ética mesmo, ninguém, eu acho que 99%... Pode falar nada de coisa nenhuma. Ninguém pode falar nada de coisa nenhuma. Então, a questão ela tomou uma proporção, porque, só para finalizar, eu prometo ser rápido aqui, a gente vive uma era de aparências, depois que a internet foi inventada. A gente vive a era do parecer. E o Rodrigo e o Jô estragou essa fantasia politicamente correta. O Rodrigo Caio criou um fato novo. Mas como as coisas não são assim, né? Pois é. O Rodrigo Caio criou um fato novo. A gente teve uma ilusão de que as coisas ficariam corretas, bonitas e educadas. E o Jô, tipicamente brasileiro, hipócrita como todo mundo, veio e deu um tapa na nossa cara e falou, a gente é assim. Brasileiro não, porque eu tirei... Brasileiro não. Isso. Porque o Thierry Henry, que é francês, como Maradona, que é argentino, milionário, classificou a França e eliminou a coitadinha da Irlanda. E o Maradona fez um gol de mão e a Argentina foi campeã. E todo mundo acha lindo. A ESPN mostrou, se eu não me engano, eu vou tentar aqui lembrar, no programa Linha de Passe de segunda-feira, do qual eu sou muito fã, inclusive, um lance na Alemanha, acho que na 4ª divisão do campeonato alemão, que um jogador estava disputando a bola com o outro, do time ficou no chão pedindo atendimento, e o cara, em vez de jogar a bola pra fora ou pedir atendimento do fair play, ele pegou a bola, que um cara tinha parado o lance pra falar, o cara tá machucado ali, pegou a bola, saiu correndo e fez o gol. E foi gol! O cara é da 4ª divisão. A bola tava com o adversário, ele parou, exatamente. Tá machucado. O cara que era companheiro do que estava machucado tomou a bola e fez o gol. Você acha que foi uma polêmica desnecessária? Conclua, Flávio, que eu quero ouvir o Eu acho... Não, só para esclarecer, mas eu preciso da minha posição, porque eu não vou me aguentar. Eu não tenho esse complexo de vira-lata de achar que o brasileiro é pior que os outros povos. Eu acho que moralmente os povos são todos equilibrados com erros e qualidades. E acho que tomou um vulto desnecessário. A gente estava numa fantasia, numa redoma, numa utopia, e o Jô veio e deu um tapa com luva de pelica na gente e acabou com a nossa ilusão. Ridô, por favor. O Rodrigo Caio, ele fez uma coisa louvável, num momento que não era crucial do jogo, e que era uma coisa muito pessoal ali. Ele pisou no amigo dele, certo? E ele falou, não, foi eu que pisei no meu amigo, não foi o Jô e tal. Eu não sei se o Rodrigo Caio voltaria atrás se ele tivesse feito um gol ou alguma coisa assim. Ou se o Jô tivesse pego a bola naquele momento, tirado e feito o gol, se ele ia falar, não foi falta, se o juiz tivesse anulado. Ele ia dizer, não, foi o Jô sim e tinha que... Né? Por quê? Porque o futebol é assim, eu acho que é isso mesmo, não pode virar uma coisa muito filosófica. Senão, se a gente for se basear só no Rodrigo Caio, todo mundo virar o que ele fez, não precisa mais do juiz, certo?
eu ponho a bola para fora, eu mesmo falo, não fui eu que pus a bola, por favor, cobre, eu marco um gol impedido, eu falo, não, estava impedido e acabou. Eu acho que não é por isso que tem o juiz lá, ele tem que decidir, certo? Agora, você vai falar, o Jô errou? Não, não é que ele errou. Eu acho que ele errou depois de não admitir que foi com a mão. Eu acho que ele poderia ter falado, não, foi com a mão. Mas o juiz deu, para mim está dado. Eu não vou anular o gol que o juiz deu, entendeu? Vale lembrar que o mesmo Rodrigo Caio, que foi o pilar da moral aí, depois jogou o Cueva aos Leões, né? Diz que o Cueva... o mesmo Rodrigo Caio, que era o exemplo da moral... Vou falar um minutinho só para você chamar o intervalo, é muito rápido, mas para resumir bem a opinião, vamos lá. Vou tentar expressar da melhor forma e pegar o que disse o Mauro César e pegar o que disse o Diego Renan, que eu acho que são pessoas precisas. Futebol é um jogo, é uma competição, e como qualquer competição, as pessoas estão lá para vencer. Você é o Jô, você ganha 300 mil, não sei qual é o salário dele, tá? Mas estou chutando aqui, você ganha 300 mil reais por mês, você é o ídolo da segunda maior torcida desse país, até que provem os contrários números, né? São milhões e milhões de corintianos. Você está disputando um título de campeonato brasileiro com um elenco extremamente limitado, com seu time sendo pressionado, com o time vindo em má fase no segundo turno, e você consegue ganhar de novo em casa e fazer um gol contra o Vasco. Maravilha, eu sou que nem o Mário, eu faria o gol, eu não falaria coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma mesmo, porque aí se vem o cara do Vasco lá, o Ramon, te perguntar, ei, Jô, não precisa falar que foi com o peito. Não fala nada, cara, você tá na sua, vira as costas e vai jogar bola, cara, põe no meio e dá saída. Pra que você vai falar uma coisa que você não fez? É muito pior você falar o que você não fez, certo? Não fale o que você não fez, não fale nada. Para isso está lá o trio, quarteto, quinteto, o que tiver de arbitragem. Aí o Mário falava, para que está aquele cidadão atrás do gol, feito um boneco de posto? 900 pau, cara. 800, segundo o Salve Espina. São 800 reais atrás de cada gol, são 1.600 reais que você gasta por partida. Nós tivemos aquele episódio do auxiliar que estava lá e não viu a bola numa falta de um Vasco Flamengo, entrar 900 quilômetros dentro do gol, e o cara do lado assim, ó, na linha, e a bola entrou 500 mil metros e o cara não deu gol. Assim como aquele cara que estava muito perto e não deu gol. Ou então, das duas uma, aí os caras sopraram aqui pro juiz, ó, não, foi com a mão, o juiz falou, quero nem saber, vou pôr no meio. Pode ter acontecido isso, a gente não sabe o que aconteceu, tá? Pode ter acontecido isso, porque os caras não podem gesticular, não podem falar nada também. Então, isso se resolve com uma coisa muito simples, gente. Ninguém está aqui para ser o paladino da boa educação, da ética, da moral. Rodrigo Caio fez porque ele quis. Quem der esse exemplo é porque quer, e ok, parabéns. Quem não der, tudo bem também. Futebol, é competição, jogo, é competição. E para isso, poderia ser resolvido com o auxílio do vídeo. Olha nós aqui na televisão. Com o auxílio do vídeo. Se isso tivesse sido implantado como a CBF queria no começo do ano, no começo desse Campeonato Brasileiro, isso já teria sido morto há muito tempo. Assim como o Corinthians foi prejudicado num gol contra o Coritiba, que deram impedimento e não estava, no impedimento grotesco contra o Flamengo de 3 metros que o Bandeira conseguiu errar, e nesse lance o Corinthians foi beneficiado. O vídeo resolve. Na Alemanha estão usando, em 30 segundos os lances são resolvidos. Posso chamar o intervalo para nós? Você pode falar na volta? Não. Porque eu já estourei esse bloco aqui em muito. Não, eu acho que, assim, como eu disse, é uma coisa muito individual, uma pessoa tem que tomar essa decisão, e você matou a pau. A arbitragem e recursos para ter mais precisão é a atribuição de quem comanda o jogo. O cara que deve ser isento, quem está lá para garantir isenção, é o árbitro. Esse é o cara da isenção. Sim. O resto tem partido. Eu tenho partido do meu time, o Flávio tem partido do time dele, a gente quer ganhar o jogo. Eu quero ser campeão. Quem não quer ser campeão? Quem não quer ser valorizado? Todo mundo quer, meu querido. Então, o árbitro está lá para isso. O árbitro não consegue dar conta, nem os caras que estão atrás do gol. Usem o vídeo e acabem com essa porcaria de uma vez por todas. Intervalo e já voltamos. Ó o coração. Gente, voltamos com o Esporte na Rede, mas esse bloco é muito curtinho, a gente veio quase que pra dar tchau. Tem gente participando da nossa live aqui, né, Ticomitri? Dá uma lidinha aqui no pessoal. Mas eu tô segurando a camiseta. Mas a gente já vai mostrar a camiseta, olha aqui a live. Vamos lá. Rapidinho. O Dário Alves falou, claro, vai Corinthians. Corinthians O eliminado ontem da nosso Copa querido Sul-Americana. J. Gomes, acho que eu não vou nem ler o comentário Leia, dele, mas tem por que favor, ler, né? tem que ler de todo mundo. Adeus, Corinthians. Pra lançar. Que mais? E olha só, Alexandre Aníbal. Grande Um abraço Aníbal. aos amigos do ER, um ótimo programa. Valeu, Eliana Lanotti. Ianotti. Parabéns pelo profissionalismo, abraços. Valeu. E olha, querida TV Destaque, falou, Dali Santos, um beijo pra todos vocês que participaram. Dali Santos eliminado. Aliás, falando em Santos, coloca a Libertadores pra gente aí a telinha, muito rapidinho, pra pelo menos a gente dar a informação não ficar sem, dá pra gente colocar aí.
Libertadores da América, os resultados de ontem, e aí a gente mostra as chaves. Vamos lá? Olha lá, resultados de ontem. Então, o Santos perdeu para o Barcelona por 1-0 na Vila Belmiro, Santos eliminado, Grêmio 1, Botafogo 0, Grêmio passou, Grêmio e Barcelona vão fazer uma das semifinais. Na outra, o River Plate está enfrentando nesse momento o Jorge Wilstermann da Bolívia. O primeiro jogo foi 3-0 para o Wilstermann lá. E agora está quanto, Mário Cardoso? 3-0 pro River Plate ainda no primeiro tempo. No Monumental de Nunes. Quem acha que o River vai passar? E aí temos o clássico argentino mais tarde, ó, daqui a pouco depois Sport na Rede, Lanús e São Lourenço. O São Lourenço ganhou de 2-0 o primeiro jogo, acho que deu um passo importante aí para se classificar para a semifinal. E na outra tem as chaves, mas as chaves a gente nem precisa mostrar, só para você conferir ali, Barcelona e Grêmio, do outro lado ali, quem passar agora de River e o Wilstermann vai pegar quem passar de Lanús e São Lourenço. Libertadores para vocês, 1 minutinho para cada um para fechar. Só antes do Sul-Americana, 0-0 LDU e Fluminense, é o último jogo que falta. 1-0 primeiro jogo. Isso. Libertadores, Santos, merecida desclassificação? Pelo que jogou ontem, né, Leandro? Sem dúvida, né? Se ressentiu ali das ausências, mas assim, o Levi já colocou um time fechado, né? Um time que não. Você vai jogar na Vila Belmiro e ele não me entrou com Jean Mota, um time com 3 volantes. Né? Leandro Donizete há um tempão que não aparecia, realmente foi esquisito. O Santos não jogou o primeiro tempo. O Barcelona de Guayaquil foi melhor e foi melhor também no segundo tempo. Cruzamento na área, o Alves foi lá e acabou marcando o gol para o Barcelona de Guayaquil com méritos, né? Conseguiu essa classificação. É um time que tem alguns jogadores interessantes, né? A equipe do Barcelona. Eu fiz os 2 jogos, lá no Equador e também a volta ontem. Tem alguns jogadores muito interessantes. O Marcos Caicedo joga muito bem, o próprio Alves. Então são jogadores... o Dias, aliás, no futebol brasileiro, se alguém estiver procurando algum meia, o Dias é um jogador interessante. Gostei muito. É aquele meia clássico. Então... o Santos, infelizmente, ficou pelo caminho, mas acho que o Levir já errou na maneira que escalou o time. Paulo Ronaldo, até a próxima vez. Valeu, Leandro. Passou voando, né? Sim, uma boa noite para todos vocês. Obrigado mais uma vez. Mês que vem estarei de volta. Beleza. Marião, Libertadores. Legal, o Santos eu já dei no destaque inicial. Eu acho que o LDU é um time bem ajeitadinho. Eu tenho até falado na primeira fase. O LDU jogou melhor fora, ganhou do Botafogo, ganhou do Santos e empatou com o Palmeiras. Lamentável a atitude do Bruno Henrique, cuspiu no jogador do Equador. A gente está discutindo ética, né? Podemos falar isso. Lamentável, lamentável. Mas eu queria falar do Grêmio e Botafogo, que foi o jogo que eu escolhi assistir ontem. O Botafogo fez uma campanha linda. Isso sim é uma atitude vergonhosa, não na disputa do jogo. Claro. Né? Por mais que você faça um gol com a mão. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Ele ainda deu um tapa na cara do outro ainda. Né? Bom, mas Botafogo e Grêmio. O Botafogo que fez uma campanha sensacional, com pouquíssimos recursos, foi pro Olímpico não, para a Arena Grêmio, foi melhor que o Grêmio no primeiro tempo, e a limitação técnica mesmo. Se o Rodrigo Pimpão fosse um pouquinho melhor, teria feito o gol no lance logo no começo do primeiro tempo, ou teria tocado pro Bruno Silva fazer. O Botafogo poderia ter feito 1-0 e a história seria outra. Foi uma pena, porque é legal, principalmente no ano do centenário do João Saldanha, eu estava torcendo muito pro Botafogo chegar na final da Libertadores. Não deu, não aconteceu. E para me despedir... Mas o Jair Ventura já deixa um belo legado. Né? Sem dúvida. O Jair Ventura a gente já tinha falado, excelente trabalho, tomara que o Botafogo continue firme e acho que consegue a vaga para a Libertadores do ano que vem, porque vai tanta gente, né? Vou torcer para que isso aconteça. E para fechar, eu queria novamente lamentar o comportamento do Neymar, que é um menino mimado, que saiu de um time como o Barcelona para jogar no Paris Saint-Germain. Já fiz algumas críticas e a maioria das pessoas achou lindo que ele foi para o Paris Saint-Germain, mas papelão ele fazia aquilo no jogo com o Cavani lá. Vamos torcer para que ele não se perca antes da Copa. Então, o Dudu, não é a competição, aquilo que a gente falava aqui, não é você tentar competir e vencer, é o cinismo, é você falar uma coisa que não é. Ele disse quando estava indo para o PSG, eu não estou indo lá para ser protagonista. Precisa dizer mais alguma coisa? Flávio Santos, Libertadores e tchau. Olha, a derrota... Gol de quem? River, 4-0. River vai passar. Bem, a derrota do Santos, e um detalhe pouco a gente falou, os 2 jogos entre Grêmio e Botafogo teve um gol só. Um único gol. O Botafogo teve uma dificuldade enorme de fazer gols e o Grêmio também teve. Então não me espanta nem a ausência... O Botafogo criou mais, pelo menos. Não me espanta nem a indigência técnica de Grêmio e Botafogo, nem a eliminação do Santos. O estado técnico do futebol brasileiro atual é hoje. A gente está igual Peru, Colômbia, Argentina, está no mesmo nível, não tem diferença nenhuma. Agora eu vou falar rapidinho sobre o PSG. A gente fica falando sobre futebol, falando de bastidor e tal... O futebol, ele tem a natureza humana igual de ter no dia a dia. Ele funciona igual uma empresa.
Onde não tem regras e não tem uma liderança forte, que não é o caso do técnico do PSG, fica essa briga, fica essa bagunça. A vaidade prevalece. Então fica a lição. Aí na sua casa, na sua empresa, não haja como técnico do PSG. Boa, mandou bem. Ridô, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Eu que agradeço. Espero que tenha curtido. Deixa aí o Facebook do Batuta para quem Claro, quiser claro. Facebook/Batuta e a Turma Musical. Ou então entra no meu Facebook, que é Ridalt Júnior, e aí tem lá Batuta, tem várias coisas. O pessoal pode entrar, pode ver. E eu agradeço o convite e agradeço se o pessoal entrar e curtir o nosso trabalho também. Com certeza, a gente vai divulgar bastante. Obrigadão mesmo. Nete, seus recados finais. Mostra a camisa agora do Clube Atlético Linense, é isso? Que o nosso Mário Cardoso trouxe aqui para mostrar. De Lins. Você é nascido em Lins, é isso? Sou nascido em Lins. Em homenagem ao Ridô. Eu tenho certeza que o Mário não fez isso de caso pensado, foi uma coincidência, claro que não, né? Isso aqui é uma homenagem, camisa do Clube Atlético Linense, pro Ridô, que é nascido em Lins. Uma homenagem ainda pra gente mostrar. Aí, vou até sair aqui pra mostrar melhorzinho, ó. Pode fechar lá o clock, fica bonita. É a segunda. Ornou, loira, Essa é 2? É a 2? É a 2. Bonita, muito bonita, gostei bastante. Então, Clube Atlético Linense. Nete, aproveite e vá dando a despedida aí enquanto você tá com a camisa, vai se despedindo. Diga seus recados finais. É isso aí, quero agradecer o carinho. Mais uma vez a gente está aqui junto, fazendo esse programa maravilhoso. E aproveitando, Leandro, dizendo que a Embeleze, a partir de hoje, está fazendo essa parceria com os programas aqui na TV Destaque. E em breve ela vai estar em todos os programas. Legal, agora legal. Cuidando da NET aqui para o ER e também para o programa Agora. Então, para todos que estão nos assistindo, inclusive eles estão lá nos assistindo através da TV Destaque. Um beijo para vocês da Embeleze, Instituto Embeleze, Felício Marconi, 89, Marcondes, 89, aqui no centro de Guarulhos, que agora vai fazer parte da TV Destaque dos programas aqui. Legal, obrigado, Nete. Então, até daqui 2 semanas, se Deus quiser. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Daqui 2 semanas, 5 de outubro, certo? Dia 28 eu não sei ainda quem vem aqui de convidado que estará sentado naquele lugar do Ridô, mas no dia 5 de outubro volta praticamente essa mesma equipe, falando uma vez por mês, praticamente essa mesma equipe estará aqui. Receberemos, se tudo der certo, acho que eu já posso anunciar porque eu mais ou menos fechei com a secretária dele, André Negão, vice-presidente do Corinthians. Olha. Então a gente vai ter uma pauta daquelas para tratar com o Corinthians aqui, tá legal? Galera, esse foi o Esporte na Rede de hoje. Obrigado ao Ridô mais uma vez por ter vindo. Obrigado por ter ficado com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre. E obrigado por tornarem o Esporte na Rede referência de programa esportivo aqui em Guarulhos. Agora eu tenho certeza disso, mais do que nunca, com o pessoal levando aí nosso formato para outras atrações. Nos vemos então quinta-feira que vem, mais uma vez, ao vivo às 7 da noite. Lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau, galera.